Quem nunca já se pegou pensando em curiosidades aleatórias, né? Sobre as lagartixas, então, que são serzinhos tão amigáveis e cheios de curiosidades. Sabia que elas perdem a cauda e são capazes de regenerá-las? Ou então que aquelas que de vez em quando vemos nas paredes de nossas casas, na verdade possuem origem africana? Mas o ponto aqui é, como elas sobem pela parede sem cair, parecendo superar a gravidade? Seria alguma cola, algum tipo de sucção nas patinhas? Bom, a resposta não é tão simples assim. O que permite esse poder que parece supernatural são as forças intermoleculares. Vamos ver mais sobre isso? Para explicar cientificamente como isso ocorre, é necessário entender um conceito muito utilizado na física e na química, conhecido como forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. Antes de tudo, é importante ressaltar o significado de força intermolecular, que pode ser confundida com as forças intramoleculares. As forças intramoleculares são forças existentes entre os átomos de uma mesma molécula, mantendo essas partículas unidas, como por exemplo numa ligação covalente. Já as forças intermoleculares, que são o foco dessa aula, são provenientes das interações entre diferentes moléculas, relacionadas à polaridade destas e, consequentemente, às forças eletromagnéticas de seus componentes. É importante saber que há 3 dessas forças intermoleculares: a força de polo-dipolo, as ligações de hidrogênio e a força de London, também conhecida como força de polo induzido. A primeira delas, a força de polo-dipolo, é uma força existente entre moléculas polares, isso é, em que os componentes da molécula possuem, cada um polo oposto. Desse modo, na interação entre duas moléculas de HCl, haverá uma força de atração entre os polos positivos de uma molécula e negativos da outra. A segunda delas, chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, funcionam da mesma forma que as de polo-dipolo, uma vez que o hidrogênio mais mantém-se como polo positivo, juntando-se com átomos de eletronegatividade alta, caracterizando uma força ainda mais forte que a existente entre uma dipolo-dipolo comum. Esses átomos altamente eletronegativos que causam essa interação com os átomos de hidrogênio são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. A terceira força intermolecular, a qual é responsável pela aderência das lagartixas na parede, é conhecida como força de London, força fraca de Van der Waals ou até mesmo como força de polo induzido. Como um dos nomes revela, ela é a força mais fraca das 3, caracterizando-se por ser a força existente entre duas moléculas apolares. Moléculas apolares, resultados das ligações covalentes entre átomos, não apresentam polos negativos e positivos permanentes, como ocorria com as polares. E por isso, para serem atraídas umas pelas outras, é necessária, por indução eletromagnética entre as duas moléculas, a criação temporária desses polos, negativo em uma delas e positivo na outra, como ocorreria, por exemplo, em uma molécula H2. O cientista foi um importante físico holandês, cujo trabalho propiciou a formulação de equações sobre gases e líquidos que levavam em conta as mudanças comportamentais desses de acordo com a diferença de tamanho entre suas moléculas e as forças que agem sobre elas. Por conta desse trabalho, aprimorando a fórmula da Lei Geral dos Gases, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1910. Mas como as lagartixas conseguem aplicar essa força intermolecular entre si e a superfície que querem se prender? Bom, o primeiro ponto é a presença de milhares de minúsculas cerdas nas patas desses pequenos répteis, o que aumenta a área de contato com a superfície. O segundo é a momentânea deformação das nuvens eletrônicas dos átomos, causados pelas repulsões ou atrações eletrônicas durante a aproximação, assim gerando polos negativos e positivos temporários. Forma-se então uma breve reação em cadeia, onde um dipolo formado força a formação do dipolo em outra molécula vizinha, de tal modo que elas se atraem e se mantêm grudadas ou unidas. A vantagem de possuir uma adesão a seco ao invés de úmida é a diversidade maior de superfícies nas quais a lagartixa pode se prender, já que na adesão úmida, por exemplo, seria impossível andar por superfícies molhadas ou muito lisas. Além de que se o réptil utilizasse uma cola, em um dado momento não haveria mais como se prender em paredes ou em outros ambientes, devido ao acúmulo de sujeira grudado em suas patas. O problema é este, que não existe na adesão a seco. Outros animais, como moscas e aranhas, também possuem essa propriedade. Mas já pensou se pudéssemos reproduzir esse fenômeno em nossas vidas? Seria muito útil para o corpo de bombeiros para resgatar alguém que estivesse em alturas e em perigo de forma mais segura do que existe atualmente.
Escalar montanhas com menos equipamento seria o sonho dos alpinistas. Fazer instalações em locais altos seria muito mais seguro para profissionais dessa área, ou então seria uma alternativa mais eficiente ao velcro. Seriam inúmeros benefícios na nossa vida e que cientistas estudam para tornar isso possível. Dessa forma, vemos o quão é necessário entender como funcionam organismos para os animais, por mais pequenininhos que sejam. E também é interessante notar a complexidade por trás das simples ações deles, por exemplo, como as lagartixas sobem paredes sem cair.